esse pilantra desse pastor famoso, foi lá no meu Instagram e falou assim, mais uma vez esse mimimi. Pastor, como que eu sei que a minha igreja é bíblica? Que eu devo permanecer nesse lugar ou chegou a hora de ir embora? Na maioria das vezes, a pergunta não vem com essa forma. Ela vem na forma das seguintes perguntas. Pastor, na minha igreja, o dízimo é obrigatório. Eu devo continuar nessa igreja ou não? Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vai ver se o nome dele está lá. No livro da igreja, como dizimista, não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Pastor, na minha igreja tem pastora. Eu devo continuar nessa igreja ou eu devo sair? Pastor, na minha igreja, muitas vezes o pregador abre a Bíblia, prega um tanto de coisa lá que eu não entendo nada. Devo permanecer nessa igreja ou devo sair? Tem uma outra também que é clássica. Pastor, na minha igreja tem muitas oportunidades. Todo mundo lá recebe oportunidade. É ministério de crianças, é ministério de louvor, é ministério de teatro, é ministério de tudo. Devo continuar nesse tipo de igreja ou devo sair? Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês a identificar se a sua igreja é bíblica, se ela é saudável ou não. E nós vamos fazer tudo isso, como sempre aqui no canal, à luz da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Pastor Pedro, e o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo fiel às Escrituras para você. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber, e ainda por cima você me ajuda a levar o verdadeiro evangelho para mais pessoas. E aí, como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo? Eu vou trazer para vocês aqui 5 exemplos, 5 práticas, ou 5 argumentos de práticas que não são bíblicas dentro das igrejas, e com um paralelo, eu vou mostrar o que a Bíblia fala, o que nós devemos encontrar dentro das igrejas, que é o oposto dessas práticas que são antibíblicas e que sim, elas deveriam te fazer sair da igreja. E a primeira prática, que vai servir de porta de saída para você nunca mais voltar para essa igreja, são aquelas igrejas que substituem as pregações bíblicas por testemunhos pessoais, por historinhas. O pastor abre a Bíblia e simplesmente não consegue pregar o texto bíblico. Eu queria falar em português e não conseguia. Aí eu entro no ônibus para ir para a igreja à noite, para anunciar na igreja que fui batizado. Gente, eu tô falando dos outros não, tô falando de mim. Já congreguei em igreja e já visitei igreja que em 3 horas de culto teve tudo quanto é tipo de evento na igreja. Na hora que chegou na palavra, o pastor, muitas vezes pastoras, simplesmente abriram a Bíblia, leram um texto ali qualquer, às vezes um versículo isolado, deixou a Bíblia de lado e foi contar a historinha. Acredite, já teve pastora que foi falar do cachorro dela que morreu. Minha esposa que não está aqui agora. Senão eu ia pedir ela para contar o testemunho para vocês aqui. A pastora lê um versículo aleatório de uma igreja Lagoinha, sempre Lagoinha, né? Para variar, lê um texto aleatório e foi falar do dia que a cachorrinha dela morreu. Gente, isso é lamentável. Já falei com os irmãos da igreja que quando vocês saem de casa para ir para um culto a Deus, vocês não querem ouvir histórias pessoais. Vocês não, né? Nenhum cristão quer ouvir história pessoal da vida do pastor, as desilusões amorosas, as aventuras, enfim, quantas almas ele ganhou para Cristo. Nós queremos ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. E muitas vezes, esse tipo de atitude, ele vem bastante disfarçado de espiritualidade. Porque muitas vezes, esse tipo de atitude vem por meio de testemunhos. Determinado dia, eu paguei preço, eu subi no monte, eu vi alguém na rua, fiz isso e aconteci. E eu gostaria de estimular vocês a fazer a mesma coisa. E esse tipo de prática é completamente antibíblico, porque não é a vida do pregador, não é o testemunho pessoal do pregador que transforma a vida de pessoas. Se você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo de número 2, olha só. Tendo passado, o apóstolo Paulo, por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse, que ressurgisse dentre os mortos, e esse, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Esse é o padrão de que nós procuramos dentro de uma igreja bíblica. O pastor, o pregador, aquela pessoa que foi separada para a ministração da palavra, abrindo o texto bíblico e falando da pessoa santa, gloriosa, maravilhosa, salvífica de Jesus Cristo. Como ele morreu, como a obra dele se desenvolveu e como ela foi oferecida a cada um de nós, nos chamando ao arrependimento.
Já falei isso com vocês, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, na ocasião do Pentecostes, isso vai se desenvolver ali nos primeiros capítulos de Atos, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos cristãos reunidos ali, a primeira oportunidade que o apóstolo Pedro tem de pregar a palavra para uma multidão, ele começa a falar da obra de Jesus. Como as pessoas, como o mundo, como os judeus, como aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, foram culpadas, assim como cada um de nós, foram culpadas do sangue de Jesus e o chamado do arrependimento para cada uma delas. Gente, essa ideia, eu tenho certeza, deixa nos comentários aí se você já participou de um culto onde a Bíblia, ficou lá fora, ficou fora da igreja. Infelizmente, hoje é isso que acontece. Se nós abrimos as escrituras, lemos o texto bíblico, fechamos e vamos embora do texto, a pregação não foi bíblica. E eu vejo pelos comentários que muitos irmãos têm dificuldade de discernir isso, porque muitas vezes o testemunho dos pregadores são bem persuasivos, e eles se identificam, olha, o pastor estava passando por uma prova, ele foi para o monte, orou e Deus deu uma resposta. Ah, isso aconteceu comigo também, então Deus falou comigo. Não, gente. A pregação cristã, o culto público, é o momento onde nós devemos buscar por isso aqui, abrir a palavra e mostrar por meio das escrituras que Jesus é o Cristo, nosso Senhor, soberano e Salvador. Se você identificou que a Bíblia não está sendo lida, pregada, ensinada ali, fuja de lá. Eu tenho preferência por uma pregação expositiva, porque eu vejo que na Bíblia esse é o padrão de pregação. Jesus, quando está na sinagoga, ele pega o pergaminho de Isaías, lê aquele pergaminho e explica para as pessoas que se cumprem nele. Paulo da mesma forma. Mas certamente eu não posso colocar isso como um padrão, porque existem outras formas de pregação, temática, textual, a própria expositiva, existem várias formas. Mas se você vê que a pregação expositiva nunca acontece na sua igreja, aí não é uma igreja bíblica, não. É sempre pregação temática, temazinho, o tema do ano, o tema do mês, o tema da semana. Corra. Porque você, muito provavelmente, não está em uma igreja bíblica. E daí, desse primeiro cenário, vem o segundo, que você também deve abandonar urgentemente, porque Jesus já não é mais o centro. E é justamente o culto à personalidade. Sabe aquelas igrejas que o pastor é recebido ali como um Deus? É quase uma divindade entrando ali dentro? Quando o pastor vai chegando, é celular, as pessoas ficam ali embobadas olhando, aquele pastor famoso. Geralmente isso acontece muito naquelas igrejas que tem várias convenções, que sempre tem uma liderança superior ali, e quando ela vai na igreja, o povo até lambe o chão. Esse tipo de igreja precisa ser evitada urgentemente, porque Jesus já ficou do lado de fora. Quando nós abrimos o texto bíblico no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, a partir do verso 8, olha o que é dito. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhe disse, tudo isso eu lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorará, e somente a ele prestará culto. Gente, diante dessa resposta, de culto somente a Deus, até o diabo ficou sem argumento e foi embora. E tem muitas igrejas se prostrando, se ajoelhando, lambendo o chão que os pastores, os presidentes de congregação, os presidentes de convenção estão passando. O culto cristão, ele é centrado na pessoa do nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mandamento do próprio Deus. Êxodo, Jesus aqui, obviamente, mas eu vou ler para vocês para deixar isso ainda mais claro. Êxodo capítulo 20, é dito aqui, versículo 3. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Vocês não farão para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra. Vocês não vão adorar outra coisa, qualquer coisa que não seja a mim. E nós vemos igrejas evangélicas aí construindo busto para pastores presidentes, gente. Isso é insanidade. Se você entra numa igreja que o pastor é tratado como alguém especial, um grupo de louvor é tratado como alguém especial, uma pessoa, não, aqui tem uma irmãzinha que é cheia da unção de Deus. Fuja. Isso é culto velado a homens. Vou te falar um negócio, pastor. Lá na sua igreja, você tem um camarim para você? Fecha. Você tem uma salinha lá, onde você fica enquanto as pessoas chegam? Eu não tenho. Você tem um café só para você? Você tem uma irmã que fica lá perguntando se você quer bolo, se você quer água? E quando tem alguma festa, você tem a mesa do pastor? Você está errado. Essa aqui é a mesa do pastor. A mesa do pastor não tem rickshaw. Eles servem para você. Você é um pachá, você não é um pastor. Uma coisa é você respeitar, que todo cristão, tá? Não é somente o pastor, não é somente a irmã do coque, não. Todo cristão merece respeito igual, tá bom? Se você entra num lugar onde esse tipo de cultura é promovida, ali tem aqueles banners gigantescos, né? Fulano de tal vai vir aqui.
Pode ser pregador reformado, pode ser pregador pentecostal, pode ser louvor, seja o que for. O único que deve ser adorado nos nossos cultos, na vida cristã, é Jesus Cristo. Uma terceira prática, que se você observar na igreja, você precisa correr de lá, urgente, correr. Não é para ontem, não é para hoje. São aquelas igrejas que trocam os louvores espirituais, a adoração espiritual, a uma vaidade que finge ser adoração. Recentemente, eu reagi a um vídeo com vocês aqui, onde uma ministra de louvor, ela vai diante da igreja ali no seu momento, raspa cabelo, como se aquilo ali fosse um ato assim, né? E isso nos lembra com muita clareza os ensinos que Jesus nos traz sobre os fariseus. Sabe aquelas pessoas que têm necessidade de autopromoção? Aquelas pessoas que vão nas praças, no linguajar de Jesus, né? Que nós estamos falando de um ambiente eclesiástico, mas que querem ser vistas. Jesus falava o quê sobre os fariseus? Aqueles que alargavam seus filactérios, que queriam sempre os primeiros lugares, a honra. Gente, no caso dessa moça, qual é a necessidade de ir diante da igreja, raspar cabelo? Quer ser vista. Quer que as pessoas batam palmas e falem, olha, ali está uma pessoa santa, espiritual, que requer adoração. A Bíblia nos ensina que quando nós nos reunimos, dentre outras coisas, nós devemos ter na nossa boca o quê? Cânticos espirituais. Quando nós analisamos a letra da maioria das músicas que são cantadas nas igrejas hoje, nós percebemos que elas são justamente para isso, focadas em humanismo, focadas em trazer o cantor, o pregador ou o próprio crente para o centro da adoração, para o centro do louvor. Inclusive, se você quiser que eu faça mais um vídeo aqui no canal, analisando as principais músicas, louvores aí dos nossos dias, deixa no comentário que eu trago para vocês. Se você quiser trazer até sugestões de músicas para analisar, deixa aí, que eu prometo um vídeo para essa semana. Quando nós analisamos o modelo de adoração, que são os salmos, nós percebemos que Cristo ocupa o lugar de honra, de glória, de louvor. Olha, veja comigo, vamos abrir aqui, ó, o salmo que nós lemos no nosso devocional. Inclusive, se você não sabe, todos os dias às 6 da manhã, eu estou postando devocional aqui para vocês, tá? Olha o Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre. De geração em geração é a tua fidelidade. Gente, olha o modelo do Salmo. Esse Salmo aqui, ele serve de base para tudo. E quando nós olhamos para a igreja, são ministros de louvor, né? Músicos, pessoas ali que acham no púlpito das igrejas um lugar para extravasar sua vaidade. Então tome muito cuidado, porque tem muitas igrejas aí que fingem adorar a Deus, mas o centro delas é a vaidade, é a autopromoção. Tem muito a ver com o segundo tópico, mas são relatos, são testemunhos, são práticas que estão cada vez mais presentes nas nossas congregações. O quarto tipo de igreja, gente, que vocês devem fugir para ontem, são aquelas igrejas que cobram lealdade tóxica. O que seria isso, pastor? Uma lealdade tóxica. Sabe aquela igreja que sempre tem uma pessoa querendo passar a perna nos demais, derrubar os demais? Aquela igreja que todo mundo sabe quem é o irmão fofoqueiro ou a irmã fofoqueira, leve trás. Todo mundo sabe quem é, mas o pastor da igreja, mas a liderança da igreja não toma uma atitude, justamente porque eles são beneficiados pelos trabalhos dos fofoqueiros. Esse tipo de igreja precisa ser urgentemente evitado. Quando Paulo está falando aos coríntios, ele fala muito bem sobre essa questão das divisões, das contendas, das dissensões, de irmãos ali sempre em conflito, sempre em tumulto com os demais. A repreensão de Paulo é severa. Se for para vocês continuarem dessa forma, fiquem em casa. Só que hoje, aquilo que Paulo identificou como um problema naqueles dias, se tornou um padrão para muitas congregações. Tem pastor, gente, que infelizmente isso é real. Vocês sabem disso. Tem gente que pode testemunhar nos comentários. Tem pastor que manda vigiar membro da igreja para saber o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer, com quem está conversando, com quem não está conversando. Tudo isso para depois ficar entregando profecias e revelações, né, como se fossem indiretas no culto. Aqui que Deus está me dando as revelações aqui, eu sei. vou entregar, já vou entregar. Só para você ter uma noção, tem um rapaz aqui que Deus está falando comigo, tá do lado da moça e está enganando ela, hein? Tá dizendo que vai casar, vai não sei o que, mentira, ele ainda está com o enrosco com a antiga ainda.
E já assim que eu desço aqui. Geralmente, via de regra, esses são pastores centralizadores. São aqueles pastores que querem ter o domínio, querem dominar mesmo a vida das igrejas, a vida das pessoas da igreja. E ali forma-se um sistema, quase que uma espionagem gospel, né? Dentro ali do ambiente da congregação, que tudo que acontece no grupo chega lá no pastor de maneira distorcida. Aí o pastor vai e bota todo mundo de disciplina. Não enxerga Mateus capítulo 18 como padrão de disciplina eclesiástica, o pastor arbitrariamente vai ali, faz e acontece, tem sempre ali o fofoqueiro para embasar todo esse sistema. É o tipo de igreja, gente, que não deve ser frequentada. Em 1 Pedro capítulo 5, já li esse texto com vocês aqui, mas eu vou ler de novo, porque é importante para esse contexto nosso aqui. Afinal de contas, não tem nenhuma nova realidade, nenhuma verdade nova para pregar para vocês, mas sempre o mesmo evangelho. O apóstolo Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 5, que os pastores não devem pastorear como? Como dominadores daqueles que são confiados a nós. Tome cuidado com essas igrejas que têm uma estrutura já formada para que as pessoas fiquem ali, ó, de leve traço, uma liderança tóxica, uma dominação sobre os membros da igreja. Isso não é bíblico, é uma advertência bíblica. E permanecer nesse tipo de ambiente ali, bem diante dos seus olhos, todo mundo sabe que tem fofoqueiro, é exigido dos membros algo que extrapola a palavra, permanecer nesse lugar é ser cúmplice do pecado. Nós estamos fomentando aquele sistema religioso que os profetas combateram antigamente, Jesus combateu nos seus dias, os apóstolos também, e toda a história da igreja sempre procurou combater, porque esse não é um padrão bíblico. Se na sua igreja existem pessoas que hoje ocupam lugares de liderança, de prestígio, fazem alguma coisa na igreja, e que chegou lá, todo mundo sabe que foi passando a perna nos outros, crescendo às custas dos outros, humilhando pessoas, participando aí de rodinhas de fofoca, enfim, desse tipo de coisa, todo mundo está sabendo e ninguém toma providência, esse não é um lugar para você congregar. Vocês tudinho vão pro inferno. Vou logo dizer pra ele, bota cá. Vocês tudinho que estão dentro da igreja, fazendo picuinha, fazendo panelinha, pegando o documento escondido para queimar alguém, é um murmurador falso, e a tua casa é um inferno. E aí, pra gente finalizar o vídeo, o quinto ponto, que também é a decorrência de tudo, que desde lá do primeiro, que não é uma pregação bíblica, oculta a personalidade, enfim, tudo isso, é aquela igreja onde não existe de maneira clara a disciplina eclesiástica e a transparência. Esses dias para trás nós vimos a pregadora, né, a Helena Raquel, denunciando situações de abusos dentro da igreja, e infelizmente isso é muito mais comum do que parece. Eu já testemunhei para vocês aqui de uma igreja que eu fui pregar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, ali em Ribeirão das Neves. Uma senhora chegou em mim no final do culto, falou: pastor, me ajuda. Meu marido, aquele ali que está conversando com o pastor, ele é o diácono. Todo mundo sabe aqui na igreja que ele me agride, que ele me bate. Ele está ali como se nada acontecesse. Se na sua igreja são conhecidos casos de abuso, adultério do pastor, pastor cheio de gracinha pro lado das meninas, músicos ali, né, do grupo de louvor, todo mundo tá vendo ele dar em cima da menininha aqui, ali, orando com várias, filho do pastor, filho da liderança, seja lá quem for, tá ali reiteradamente, todo mundo conhece, todo mundo sabe, vive no pecado, tá desonrando o nome do Senhor, e ninguém toma providência. Este não é um ambiente bíblico, um lugar saudável para você congregar, não é. Você precisa abandonar esse lugar. Recentemente eu vi aqui o vídeo de duas moças testemunhando que uma delas foi agredida, elas levaram o conhecimento da liderança na CCB, são essas mulheres, louvado seja Deus, né, encorajadas aí pela pregação da Helena Raquel, e o resultado, de acordo com o testemunho delas, foi que elas chamaram uma liderança e as pessoas simplesmente negligenciaram aquilo. Eu não queria acreditar nisso, então eu casei com ele, só que ele é um abusivo, ele é agressor, e eu conversei com os irmãos hoje, e os irmãos simplesmente falou que isso não é justificativa pra mim. O ministério daqui, o ancião e o cooperador daqui. Não é justificativa. Quiseram praticamente forçar ela continuando o casamento. Não quiseram nem ver as provas, porque ela tá aqui, ó, com BO, tá com corpo de delito, no corpo de delito apareceu as agressões. Fala, amiga, pode falar, não tem medo não tem vergonha da tua história não. Se você congrega uma igreja onde o pecado ele é tratado com indiferença, principalmente pecados de lideranças, existe um sistema para encobrir tudo isso, saia desse lugar. Muitas vezes você pode estar sendo não somente cúmplice de pecados, mas também cúmplice de crimes. Um pastor, ou uma pastora, uma liderança, seja lá quem for, que sabe que uma mulher, um homem, uma criança, seja lá quem for, passa por abuso, por violência, comete pecado, vive na prática do pecado, e ninguém está nem aí, muitas vezes essas pessoas não são somente pecadoras, são cúmplices de crimes. E esse tipo de lugar não deve ser frequentado. Lá em Corinto, um filho estava tendo relações com a esposa do seu pai. Paulo fala de longe: olha, eu daqui já determinei, expulsa essa pessoa. Se na sua igreja, lideranças, principalmente pastores, não podem ser disciplinados, são tratados ali como ungidos de Deus, esse lugar é uma sinagoga de Satanás. Você não pode congregar nesse lugar. Você só está cooperando para que falsos mestres sejam perpetuados nas suas posições. Ah, nunca aconteceu comigo. Tem um pastor pilantra aqui, eu só não vou citar o nome dele, porque ele foi um covarde. Ele apagou o comentário que ele fez quando eu denunciei aqui no canal um caso de abuso em uma das igrejas aí do Subirá. Esse pilantra desse pastor famoso foi lá no meu Instagram
e falou assim, mais uma vez esse mimimi chamou a criança de mimimi. E eu falo o seguinte, não seja indiferente, porque hoje foi na família de outra pessoa, e amanhã, o dia que for na sua família. A dor dos outros deve ser a nossa dor. A Bíblia nos ensina claramente, devemos chorar com aqueles que choram, e não sermos negligentes por causa do líder, por causa do pastor, fulano de tal é uma bênção. Não, é um enviado de Satanás a causar dano à igreja do nosso Senhor. Então, se você identificou algum desses padrões na igreja que você congrega, meu irmão, ou minha irmã, fuja daí urgente. Não seja cúmplice, não seja cúmplice. Abra aí na sua casa, 2 de João, capítulo 1, versículos de 8 adiante, que você, permanecendo num lugar assim, estará sendo cúmplice. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19, deixa bem claro. Denúncias contra pastores, principalmente, devem ser tratadas à luz da Bíblia. Se necessário for, o pastor tem que ser expulso da igreja se ele não se arrepender. Agora, se você olha para sua igreja, sabe que toda liderança ali é abusiva, não é bíblica, mas ninguém tem o acesso ou a possibilidade de trazer esse pastor, essa liderança à disciplina, aí a igreja já não é mais de Cristo. Se tornou a igreja dessa pessoa. Não seja cúmplice. Esse é o meu apelo para você. Procure igrejas bíblicas para que você possa amadurecer na fé, ser edificado, abençoado e também abençoar pessoas no nome de Jesus, tá bem? E se você quer estudar a Bíblia com profundidade, os temas centrais da fé com profundidade, para nunca mais ser enganado, não ficar em confusão, ficar naquela insegurança, incerteza, sem saber se a sua igreja é bíblica ou não, quero te chamar a fazer o curso de Teologia Sistemática comigo. Esse vídeo aqui em especial, as dúvidas, os contextos que eu fui trazendo para vocês aqui surgiram de dúvidas dos alunos lá do curso, que me mandam no WhatsApp, eu sempre estou respondendo. O pastor lá da minha igreja faz isso, isso e isso. Óbvio, eu não vou expor o nome de ninguém aqui como eu não fiz, mas eu sempre estou lá para orientar vocês. É um curso onde nós falamos das doutrinas centrais da fé, teontologia, cristologia, pneumatologia, antropologia bíblica, soteriologia, apologética cristã e também a bibliologia, né, que é o estudo e a interpretação da palavra de Deus da maneira correta. Nós aprendemos doutrinas centrais da fé que a maioria dos cristãos, infelizmente, hoje ainda não sabem, porque não são alimentados com alimento sólido dentro das suas igrejas. E o meu foco é trazer esse curso de maneira acessível, bíblica, para pessoas com pouco conhecimento, nenhum conhecimento ou já com conhecimento. Nós temos lá desde pessoas novas na fé até pastores estudando com a gente. É um curso pensado em te trazer alimento sólido. Você seja um cristão maduro. Não dependa, né, dessas pessoas aí para poder amadurecer sua fé e nem fique desesperado no YouTube procurando um dia ver vídeo de quem não deve e no outro dia ver um vídeo de pregador bíblico. Fica aquela confusão no meio. Você tem acesso ao vitalício, tem os materiais em PDF para você. É um curso muito completo onde você terá o meu apoio pessoal. Responderei todas as suas dúvidas pessoalmente lá no grupo de alunos do WhatsApp. Vou deixar o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você começar a estudar a Bíblia e a fé cristã com maturidade já a partir de hoje. Está com 70% de desconto. Não perde, tá bom? Se você puder, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Todas as indicações desse vídeo estarão aqui na descrição e também no comentário fixado, os links. Dá uma olhadinha que você vai aprender bastante. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final. Se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.